Meditação e quietude. O ser humano, ele não vive dentro do seu natural estado de ser. Ele vive em seu estado psicológico, em seu estado mental. Esse estado psicológico do ser humano é o estado de inconsciência, no que diz respeito ao seu ser. Nós temos essa consciência, que é a consciência comum a todos. Essa consciência que funciona aqui nesse estado de vigília e também no estado de sonho. Esse estado de consciência comum, nele nós temos uma ilusão. A ilusão de uma individualidade. Essa individualidade é a pessoa que nós acreditamos ser. E essa pessoa está inquieta, sem tranquilidade, sem serenidade. Ela está sem paz. Psicologicamente, nós vivemos em conflito. Nós temos esse conflito com nós mesmos, temos esse conflito com o outro e temos o conflito com o mundo. O resultado disso é a ausência da quietude. Então as pessoas, em nossos dias, elas falam muito da importância da meditação como uma ação de cuidado terapêutico, como um mecanismo de ajuda terapêutica para a quietude. Assim, o nosso assunto aqui é meditação e quietude. Só que há uma confusão aqui. Toda desordem interna do ser humano, toda confusão interna nele, toda essa agitação, essa falta de tranquilidade psicológica, mental, nessa consciência que é a consciência egóica, é algo que está presente porque não há autoconhecimento. Então nós podemos ir em busca da meditação. Há diversas práticas de meditação sendo ensinadas em nossos dias, todas com o propósito de alcançarmos nessas práticas a tranquilidade da mente, a quietude da mente. E aqui, quando nós nos referimos à meditação, estamos apontando para algo diferente disso. Quando nós nos referimos à meditação, não estamos nos referindo à meditação como uma prática para a quietude da mente, mas a meditação como sendo a própria quietude do seu estado natural. Então é nesse sentido que nós usamos aqui a expressão meditação e quietude, porque meditação é quietude. Não a quietude que podemos alcançar através de uma prática. Através de uma prática, através da vontade, através da disciplina que você pode impor a si mesmo, para criar uma certa ordem para os pensamentos, e isso pode colocar a mente dentro de uma determinada quietude. Então, as práticas de meditação têm como propósito lhe mostrar como silenciar a mente, aquietar a mente, tranquilizar a mente, pelo esforço, por uma técnica, por uma prática. Aqui a meditação é a própria consciência em seu natural estado de quietude. Nesse sentido, nós usamos aqui a expressão real meditação. Não
como uma prática, mas a real meditação, prática, no viver, momento a momento, a cada instante, se deparar consigo mesmo e olhar para os problemas. São os problemas a causa da inquietude psicológica. Nós temos inúmeros problemas internos. Esses problemas eles são sustentados pelo pensamento. Diante de um desafio que a vida nos apresenta, sempre agora aqui, nós queremos resolver esse desafio, atender a esse desafio pelo pensamento. Mas o pensamento é algo que vem do passado, é algo que vem da memória. É resultado de uma recordação, de uma lembrança, de uma ideia, de uma crença. Não dá para com isso lidar com a vida nesse instante, nesse momento presente. Vou lhe dar um exemplo disso. Você está agora aqui. Só tem isso aqui acontecendo à sua volta. Nada além da vida como ela é nesse instante. E, no entanto, vem um pensamento com um sentimento, uma lembrança, uma memória. Isso traz um quadro que representa o sofrimento que, nesse momento, alguém que você ama ou que você considera amar está passando. Essa lembrança, essa memória, nesse instante, se transforma num problema. Porque existe esse impulso em você de ser alguém para lidar com isso. E você se vê impossibilitado de resolver esse problema da pessoa. Na realidade, agora é o seu problema. Porque você se separa da memória, da lembrança, que de fato é só uma memória, uma lembrança. Você se separa como sendo o pensador, como sendo uma pessoa tendo essa lembrança, e você quer fazer algo com isso. Você quer resolver esse problema e sabe que não pode. Para você, o problema é o problema da pessoa, mas na realidade, agora o problema é seu. Há uma dor presente diante desse quadro. Essa dor é criada por essa separação entre você e essa memória, entre você e essa lembrança. Então, esse é o desafio da vida. Nesse momento, a vida ela lhe apresenta um desafio. E esse desafio a vida é aqui e agora, o que quer que esteja acontecendo. Mas não tem esse mim, esse eu, para fazer qualquer coisa com relação a isso que se apresenta. Essa é a forma psicológica de nos relacionarmos com a vida, com o mundo, com nós mesmos, com essas imagens, com essas lembranças, com essas memórias. Existe esse senso do eu, que é o sentido do ego, de uma pessoa presente, lidando com esse modelo que é memória. A pergunta é: o que é o pensamento? O pensamento é memória. O pensamento é lembrança. O pensamento é imagem. Uma imagem que surge, uma lembrança que surge, uma memória que surge. Nós temos a ilusão de ser alguém que está trazendo isso, o que não é verdade. Você está aqui e a lembrança surge, a memória surge. Isso é o pensamento. Esse pensamento não pode lidar com a realidade.
A realidade é o que se apresenta aqui, é aquilo que aqui está. Mas o pensamento tenta fazer algo com isso. Ele cria o pensador, e o pensador sofre. Esse pensador é o eu. Então há esse sentido do eu presente, há esse sentido do pensador presente, que na verdade é o próprio pensamento, se separando e tentando fazer alguma coisa com essa imagem, com essa lembrança, com essa memória. Tudo isso precisa ser investigado. Nós passamos a nossa vida inteira sem perceber o que é o pensamento em nós, como ele funciona em cada um de nós. A natureza da mente, em seu estado natural, é como um lago. Mas quando o vento sopra sobre aquele lago, ele fica agitado. E quando esse lago está agitado, em razão do vento soprando, nós queremos fazer alguma coisa para acalmar de novo o lago. E o lago está sob um forte vento e naturalmente agitado. Então a mente egóica vive num estado de agitação, debaixo desse sopro que é esse padrão de condicionamento psicológico que está o tempo todo produzindo problemas para cada um de nós. Então esse mim, esse eu, ele quer resolver os problemas, mas ele não pode resolver os problemas, porque esse mim, esse eu, é o pensador. Ele é parte do problema, porque esse pensador é o próprio pensamento. Percebem o que estamos colocando? Não há alguém para resolver problema nesse nível, mas há alguém para produzir problema nesse nível, no nível psicológico. Todos os problemas, ou toda essa agitação do lago, criada por esse vento, que é constante, raramente o lago se acalma, se aquieta, e ele passa 1 ou 2 segundos quietos e de repente ele se agita de novo, porque um novo volume de lembrança, memória, pensamento. A natureza do eu é produzir problemas. Esse eu que é o pensamento é algo que está aparecendo o tempo todo dentro de você. Então há um diálogo interno, há um monólogo interno, há um tagarelar interno. E há um volume extraordinário de lembranças, imagens, de quadros que representam uma ou outra forma de contradição, de conflito, de sofrimento. Então há essa intranquilidade, há essa agitação, há esse lago agitado. Esse lago agitado é a condição psicológica do ser humano. Não há paz, não há amor, não há silêncio, porque aquilo que prevalece é a presença desse condicionamento psicológico. Então, o que é real meditação? Aqui eu me refiro à verdadeira meditação. Essas técnicas e práticas de meditação terapêutica nos dá um certo auxílio, nos dá uma certa ajuda. Mas, na verdade, é uma forma de auto-hipnose. Conseguimos temporariamente tranquilizar o lago. Então há uma tranquilidade produzida pela própria mente dentro dessa condição onde lhe é imposta um determinado silêncio
temporário. Então a mente é como que aprisionada dentro de uma condição de ordem, de disciplina, de auto-hipnose. E ela assim se acalma, se aquieta temporariamente durante a prática. Há vários nomes, há várias práticas, há várias técnicas. Então, existe a meditação para dormir melhor, a meditação para desestressar, a meditação para diminuir a ansiedade, para diminuir a depressão. Então, há diversas técnicas e práticas que, de fato, carregam um certo poder com elas, que é esse poder da auto-hipnose, que é esse poder terapêutico para tranquilizar o eu. Mas o eu ainda continua presente. Nós estamos propondo aqui um trabalho direto para a autorrealização, para a iluminação espiritual, para o despertar de sua natureza divina, que é consciência. E segundo Ramana, consciência e Kundalini é a mesma coisa. Kundalini, consciência e Deus é esta presença em você que está adormecida, que precisa despertar. E o trabalho da real meditação, e para a real meditação ocorrer, é necessário o autoconhecimento. Para essas diversas técnicas e práticas de meditação, que em geral as pessoas aplicam, se devotam a elas por algum tempo, isso pode trazer melhorias psicológicas, emocionais, físicas. Isso já está comprovado. O bem-estar que isso causa, que isso traz. Mas isso não resolve definitivamente o problema do sofrimento psicológico. Isso não termina de verdade com esse sentido de ego-identidade, que é esse sentido de separação entre você e Deus, entre você e a vida. Então os problemas continuam, eles diminuem, você aprende a lidar com um problema, mas um outro problema surge, mais um outro surge, depois um outro, depois daquele. A autorrealização, a iluminação espiritual, o despertar espiritual é o fim do ego, desse sentido de identidade separada e, portanto, é o fim definitivo de todos os problemas psicológicos. Esses problemas só são possíveis porque o vento sobre esse lago está soprando. E esse vento termina quando o sentido egóico termina. Então a mente encontra o seu natural estado alinhado com esta presença, com esta consciência, que é a sua natureza real, que é a sua natureza divina. Então a real meditação é prática, porque ela é vivencial. Ela tem como base olhar agora, aqui, momento a momento, não num determinado instante, por 15 minutos ou meia hora, pela manhã ou à noite, como assim acontece com as práticas diversas de meditação. A real meditação é aquilo que acontece agora aqui. A observação desse movimento da memória quando surge. Então, se essa lembrança surge, você não coloca uma identidade nessa lembrança, nesse quadro de dor. Você olha, não julga, não compara, não rejeita, não tenta fazer algo, mas apenas observa que é só uma memória, uma lembrança, uma imagem.
Você não se confunde colocando uma identidade presente nessa memória, nessa lembrança. Então é possível quebrar essa condição psicológica de sofrimento. Você não lida com a vida com base no pensamento, mas com base na ação. Mas não é possível uma ação que realmente corresponda de uma forma inteligente a esse quadro, a essa situação, quando existe essa desordem psicológica, essa confusão psicológica, esse sentido do eu em sofrimento. É necessário a mente em tranquilidade, a mente em quietude. Quando há esta quietude natural, porque a mente não foi obrigada a se aquietar, ela não foi obrigada a se tranquilizar, não foi disciplinada a colocar em cabresto esse movimento do pensamento, a aprisionar esse pensamento, a segurar esse pensamento. Você está agora aqui, livre, em quietude, porque esse modelo de vento soprando, de memória, não consegue produzir em você mais essa ilusão de uma identidade, essa ilusão da separação entre o pensador e o pensamento, entre o observador e essa coisa observada que é a lembrança, que é a memória. Isso é real meditação? A observação de cada pensamento, de cada sentimento, de cada emoção, de cada sensação, sem colocar uma identidade presente nisso, para julgar, para rejeitar, para lutar contra isso, para sofrer com essa imagem, para colocar um experimentador nessa lembrança. Então, o cérebro experimenta uma liberdade extraordinária nesta atenção, nesta observação de que é uma imagem, uma crença, uma memória, uma lembrança. E quando isso é feito desta forma, sem colocar uma identidade nisso, esse quadro se desfaz, esse sofrimento se desfaz, essa dor se desfaz, porque ela não tem uma identidade para dar continuidade a essa imagem, a essa dor, a esse sofrimento. Então a mente alcança esse espaço de pura quietude. Então uma mudança acontece no corpo e na mente em razão desta real meditação. Então é possível a real meditação, e isso é quietude, isto é tranquilidade, isto revela esta inteligência, esta presença, esta verdade do seu ser, de sua natureza divina. Isso é iluminação espiritual. O descarte dessa condição caótica, psicológica, de inquietude, de intranquilidade. Então, esse lago, agora sereno, em sua calmaria, pode refletir esta presença, este amor, esta graça, esta sabedoria, esta verdade, que é a verdade de Deus, que é a verdade daquilo que não tem nome, daquilo que está além de toda essa limitação, desse mim, desse eu. Esse é o fim do sofrimento e é a realização da verdade sobre quem é você. Esse é o assunto que nós tratamos aqui nesse canal, com aqueles que se aproximam. Fazemos isso em encontros online, encontros presenciais, retiros.
E aqui apresentamos para você também nesse vídeo a oportunidade de trabalhar isso em si mesmo. Temos aqui em nosso canal uma playlist sobre esta real meditação e sobre o despertar desse poder divino que você traz dentro de si mesmo, que é Kundalini. Se isso é algo que faz sentido para você, entra aí nessas playlists, mas antes deixa aí o seu like, se inscreve no canal e fica o convite para trabalharmos isso. Ok? Valeu pelo encontro. Até a próxima. Então, apenas esta real meditação lhe abre a porta da realização de Deus ou iluminação espiritual. Agora, temos que saber o que é isso e qual é essa prática real.